Olá, eu desejo que você esteja bem. Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós teremos uma leitura intuitiva e será com base em uma letra de uma música brasileira. Eu peço para que você tenha discernimento, sabedoria para escutar essa mensagem. Se ela não ressoar com o seu momento de vida, joga para o universo, provavelmente ela falará com um outro grupo de pessoas. E também peço que, se você ressoar com o meu canal, que você possa se inscrever, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com outras pessoas, com seus amigos, com seus familiares, para que a gente possa chegar até outras pessoas que também possam se beneficiar com as mensagens que aqui são postadas e com os conteúdos também dos outros vídeos. Bom, então vamos lá, eu te desejo uma boa sorte. Espiritualidade, por favor, qual será a mensagem sobre o que vocês gostariam de falar, do que iremos falar nessa leitura? Qual a mensagem? Essa música é Amado, da Vanessa da Mata. Como pode ser gostar de alguém? Essa música é bonita. E esse tal alguém não ser seu. Um amor não correspondido? É sobre isso que falaremos? Então a letra ela fala, né? Como pode ser gostar de alguém e esse tal alguém não ser seu? Fico desejando nós gastando o mar, pôr do sol postal mais ninguém. Peço tanto a Deus para esquecer, mas só de pedir me lembro. Minha linda flor, meu jasmim será, meus melhores beijos serão seus. Sinto que você é ligado a mim, sempre que estou indo volto atrás. Estou entregue a ponto de estar sempre só, esperando um sim ou um nunca mais. Bom, então essa letra fala de... Nós podemos trazer algumas perspectivas para essa música, né? Tanto de um amor que pode não ser correspondido, né, de alguém que gosta de outra pessoa, mas não é recíproco, ou a gente pode pensar também de um amor que não é possível, porque ela fala, né, como pode ser gostar de alguém e esse tal alguém não ser seu, mas não fica tão explícito se é um alguém que não é dela, metaforicamente, porque não é recíproco ou porque por causa das circunstâncias da vida, né? Por causa de algum impedimento, por causa de algum empecilho. E aí ela até fala que ela está esperando um sim ou um nunca mais. É tipo aquilo, ou ata ou desata, né? E aquele... É complicado essa mensagem, porque geralmente algumas pessoas têm aquilo de esperar pelo outro, né? E de um outro que talvez, de fato, não dá um sim, mas também não deixa a pessoa ir embora, né? É aquilo de tá ali, mas não está. E que também chega, a gente não é uma questão de um julgamento e tudo mais, é óbvio que a gente precisa analisar, né, qual que é a situação, qual que é o seu caso, né? E provavelmente isso as músicas que eu trago aqui são casos de vida de ser humano. Qualquer ser humano em algum momento pode passar por algo parecido, seja por algum sentimento que não é recíproco, seja talvez por uma situação dessas que eu mencionei, de um relacionamento que talvez não possa ser nesse momento. Só que tem muito essa questão da responsabilidade afetiva no caso de, por exemplo, você meio que prender a energia daquela pessoa na sua vida por, às vezes, até segurar essa pessoa, sabe? Às vezes nutrindo uma falsa esperança de que talvez um dia você de fato vai estar com ela. Ou às vezes ficar enrolando uma pessoa que talvez já demonstrou pra você que quer algo sério, mas você talvez de fato não queira algo sério. Ou, né, você pode inverter a situação aqui. O outro talvez não quer, e uma pessoa que tá no relacionamento quer uma coisa séria. E aí fica naquela enrolação, mas também é literalmente não ata nem desata, sabe? Essa situação de relações da vida. Relacionamento afetivo, no caso, né? Que é o que a gente vai falar aqui. Mas, de fato, é uma situação complicada, sabe? E aí, justamente, a gente vai pedir um conselho pra espiritualidade sobre o que de fato falaremos aqui. É um amor não correspondido? Ou, de fato,
é uma situação que não pode ser vivenciada por algum motivo externo. Enfim, eu não acredito em acaso, né? Eu acho que as pessoas, elas sempre passam na nossa vida pra nos deixar alguma lição. E até mesmo esse tipo de situação, né? Alguma lição há com isso. E aí a gente vai ver do que a gente vai falar aqui nessa leitura. Vamos lá, eu vou começar aqui com o Tarô do Osho. Mas essa música é muito bonita e na voz da Vanessa da Mata, nossa. Mas ainda, se você não conhece, eu te indico aí você procurar mais sobre a letra e escutar a música mesmo. Então vamos lá, espiritualidade, por favor, qual será a mensagem? O que vocês gostariam de deixar como um direcionamento, uma mensagem para esse grupo que está passando por esse conflito? E é complicado aqui, né, quando ela até fala assim, sinto que você é ligado a mim, sempre que estou indo, volto atrás. E a gente pode até levar isso para aqueles relacionamentos que tem aquele vai e vem, sabe? Que não, literalmente é a palavra, que é a frase que resume não ata nem desata, aí fica naquele vai e vem, e isso é um desgaste muito grande, né? Isso é um desgaste muito grande e, obviamente, né, eu não tô falando de nada E assim, pra mim, de alguma forma, essa situação acaba sendo um pouco tóxica e abusiva, né? Porque traz um certo sofrimento, mas obviamente você vai adequar isso na sua vida e, obviamente, sempre ponderar, né, o que você considera pra sua vida, mas de alguma forma isso é um pouco, até mesmo essa questão aqui que a gente tá falando, é até um pouco de imaturidade, de responsabilidade afetiva, porque você nutre uma esperança em alguém que às vezes, no fundo, você sabe que você não vai poder cumprir com aquilo. Então, você vai adequar, né, qual situação você se encontra na sua vida, se essa mensagem ressoar com você, em qual que é o seu papel nessa relação, nesse caso que a gente vai mencionar aqui, mas é aquilo, né? Porque se acaba tendo uma dependência emocional por parte de por parte de algum lado, o que acontece é que tem muito que ela menciona, né? Sinto que você é ligado a mim, sempre que eu tô indo eu volto atrás. Sempre que a pessoa fala assim, ah não, agora definitivamente eu vou encerrar com isso, eu vou colocar um ponto final. Aí alguma coisa, no caso a dependência dessa pessoa, vai e puxa ela de volta, sabe? E isso a gente pode pensar assim em relacionamentos que são abusivos, que são tóxicos, e isso é uma coisa extremamente desgastante. E para que depois a pessoa possa se curar, né, por tudo isso, que causa assim um certo trauma, né, para depois que ela tem que se relacionar com outra pessoa, é um longo processo. A gente vai ver do que a gente vai falar, mas enfim, nós temos essas perspectivas aqui. Então vamos lá. Qual a mensagem, por favor, espiritualidade? Qual a mensagem para esse grupo que se encontra nessa situação? Do que iremos falar? Qual a mensagem? O relâmpago, energia da torre aqui, energia de Áries. A solitude, o eremita, energia de Virgem. O que mais? A rainha de paus. Estamos falando para uma rainha de paus? Ou para alguém que tem uma energia de rainha de paus? O que mais? O sofrimento. E no fundo do deck é a concessão. Bom, então vamos pensar nessa situação que eu mencionei. Nossa, me vem meu Deus. Nossa, me veio um zumbido aqui. Bom,
Vamos pensar nessa situação que eu mencionei, de um relacionamento de vai e vem, sabe? Que rompe e depois volta de novo. Aí rompe e volta, rompe e volta. No caso, houve um rompimento. Como pode ser gostar de alguém e esse tal alguém não ser seu, esse tal alguém não ser seu, não estar com esse tal alguém, não estar. E agora vamos pensar, a situação que me veio na mesa é a seguinte: houve um rompimento que está fazendo com que você olhe para si, que você olhe para si e para o seu processo de solitude, que você saiba estar só. E a energia da Rainha de Paus é a energia de uma mulher empoderada. A gente pode levar isso tanto para o feminino como masculino, mas é de uma pessoa dona de si, é uma pessoa empoderada, é uma pessoa que sabe o que quer, que mostra o que veio, é uma pessoa... Vamos pensar no arquétipo da mulher em si, né? Eu não vou definir isso a gênero, mas vamos pensar no arquétipo da mulher. É aquela mulher que cuida da casa, cuida dos filhos, sai pra trabalhar, volta, paga suas contas, cuida de si, sabe? É disso que a gente tá falando. A Rainha de Paus, ela tem essa energia, é a energia de Áries, Leão e Sagitário. Então, é essa energia. Mas aqui, eu acredito que essa mensagem ela vai ser direcionada mais para esse aspecto que eu tô mencionando, de uma relação em que você se encontra que fica indo e voltando, e te causa um sofrimento absurdo, e te causa um peso, te causa um desgaste muito grande, e como se fosse de alguém que sempre promete, mas fica só na promessa. Não passa da promessa e é literalmente aquilo. Sempre que você, de fato, escolhe sair dessa relação que chega até ser abusiva e tóxica para sua vida, você não consegue porque algo te prende. E o que esse algo te prende? A gente pode pensar que é sim a dependência emocional, é sim a dificuldade de estar só, de estar consigo, a dificuldade de estar no seu processo de solitude. Eu vou pedir um complemento com o tarot de Waite pra gente poder elaborar um pouco mais a mensagem. Mas, a princípio, o que a gente tem é isso. E é como se você sempre precisasse ficar fazendo concessão pra esse relacionamento, sabe? Como se o outro lado meio que pintasse e bordasse nesse aspecto, assim... De promessas mesmo, de falsas promessas que às vezes não são cumpridas, e você sempre dá um jeito de se colocar em um segundo plano. E aqui o questionamento é: até quando? Até quando você vai bancar isso? Mas no fundo o que você não consegue bancar mesmo é o seu medo de estar só e de estar consigo, justamente pela dependência que você tem desse outro na sua vida. Vamos ver qual que é a mensagem complementar com o tarot de Waite. Espiritualidade, por favor, qual o complemento? Qual o complemento, por favor? Sete de copas. A lua, e bota um relacionamento ilusório, né? De promessas ilusórias. Um dia a gente vai ter uma coisa mais estável. Um dia a gente vai se casar. Um dia a gente vai ter uma família. Um dia. E tá ali, e tá te enrolando, e tá passando ano, e a pessoa com o mesmo comportamento, com as mesmas atitudes, e nada. O que mais? O que mais? Um dia a gente vai casar. Um dia a gente vai,
Ou sei lá, né? Nossa, gente, isso pode parecer muito ilusório falar aqui para algumas pessoas, mas ainda existe. No sentido assim, a pessoa tá ali conhecendo, já tem tipo 6, 7 meses, vai fazer quase um ano que tá conhecendo a pessoa. Ah, mas um dia eu te apresento pra minha família. Já tá ficando uma coisa mais séria, sabe? E a pessoa tá ali. E a pessoa tá ali. Mas um dia eu apresento a nossa relação pra sociedade. 7 de copas com a lua, há coisas escondidas. Há coisas que você não está vendo. Ou essas promessas são muito ilusórias e elas não são cumpridas. E será que elas de fato vão ser cumpridas? O que mais? Caíram muitas. Só mais uma, por favor. O que mais? O que mais? Seis de copas, que caiu meio bloqueado aqui. E no fundo do deck a gente tem um 2 de espadas, mas... Não, 2 de copas, aliás, perdão. Mas eu acho que eu vou pedir pra clarificar, por favor, esse 6 de copas. O 6 de copas, por favor. O 6 de copas. Eu acho que eu entendi com aquele fundo de deck, mas enfim. 6 de copas. Seis de copas. Tinha vindo no fundo do deck o 2 de copas com uma rainha de espadas e o diabo. Se eu não estiver enganada, eu acho que era isso. 6 de copas. O que quer dizer o 6 de copas? Opa. 6 de copas. Nada? O que quer dizer o 6 de copas? Vem. 5 de copas com a roda da fortuna. Bom, vamos levar então para essa perspectiva que eu mencionei, né? Você vai inverter a situação, obviamente, com o que fizer sentido para sua vida. Mas vamos pensar que você é a pessoa que tá nessa relação e que você sempre... E que é uma relação de alguém que você, querendo ou não, tem uma dependência emocional, que você tem dificuldade de estar só. Mas você não consegue encarar que você é uma rainha de paus. Aqui é a energia de Áries, Leão e Sagitário. Você pode ter forte no seu mapa. Ou não, é só energia mesmo. Então, o que acontece? Por nutrir e alimentar essa dependência emocional de uma pessoa em uma relação que você já está há um tempo, que está desgastante, que é aquele vai e vem. Sabe aqueles relacionamento ping-pong? Tipo, você separa, briga, fala não, tchau, adeus, nunca mais, aí depois volta. Mas você consegue compreender por que? Você já veio para sua consciência por que você volta? Essa questão, perdão, veio, eita, aí. Essa questão que eu mencionei, da dependência, tinha vindo a carta do diabo, são as amarras, é a dependência mesmo. E a dependência no quê? O que essa pessoa te causa que você precisa ficar presa a ela? Essas falsas promessas? O que é? Porque a dificuldade de estar consigo. Porque a gente tem aqui, a gente pode estar falando de fato de uma pessoa que promete fundos pra você e não cumpre nada no fim do dia.
provavelmente faz falsas promessas de que um dia vai te apresentar, de que um dia vai casar, de que um dia vai construir uma família, que um dia isso, um dia aquilo, um dia eu vou mudar. E no fundo continua a mesma coisa, continua a mesma situação. E o tempo vai passando e você, como nessa energia de sofrimento, nessa energia de 5 de copas. O que é o 5 de copas? É o chorar pelo leite derramado. Mas o 5 de copas, e aqui pra mim eu compreendi essa mensagem do 6 de copas. Aqui eu tô falando pra uma pessoa que tem possibilidades. Eu não tô falando pra uma pessoa que, no fundo, eu acho que a gente precisa se reconhecer dessa forma, né? Aquele ditado, antes só do que mal acompanhado, deveria ser assim, um dilema da vida para qualquer pessoa. De fato, antes só do que mal acompanhado. Se você tá com uma pessoa que te faz sofrer, que te apresenta migalhas, você não está conseguindo, a sua dificuldade de fato é não conseguir assumir a potência de quem você é não conseguir assumir a pessoa que você é, o que você carrega. Você carrega a energia da prosperidade, você carrega tudo isso que eu mencionei, e além disso ainda tem a questão do contato com a espiritualidade, da sua fé. Essa pessoa respeita a sua fé? Essa pessoa respeita quem você é? Então, aqui eu tô falando para uma pessoa que tem possibilidades, que tem outras possibilidades, que tem outras possibilidades afetivas para se relacionar, que pode sair, que pode se divertir. Mas que por ainda se sentir presa ou preso nessa pessoa do momento, não percebe que tem 2 copas. Você percebe que o 5 de copas, ele tá chorando por essas 3, mas aqui ainda tem 2. E essas 2 é como se o universo tivesse vindo e te retribuindo com algo novo. O 6 de copas, pra mim, a gente pode pensar em alguém do passado que talvez possa voltar pra sua vida, mas não necessariamente é a pureza. O 6 de copas é a pureza. E aqui não é uma criança entregando uma copa para essa pessoa. E você percebe a pureza disso? É uma carta que traz o contentamento. Então aqui, provavelmente, pode ser um reencontro com alguém do seu passado que talvez possa ser uma possibilidade de você, de fato, começar a enxergar como que você tem levado os seus relacionamentos ou o seu relacionamento afetivo. Ou a gente pode estar falando de que o universo está querendo te apresentar uma nova taça, mas você tá tão focado ou focada nisso que você tá vivendo, de gostar de alguém que não pode, que não, e esse tal alguém não ser seu. Mas eu vou trazer uma reflexão. Eu acho que essa música, a mensagem, ela poderia ter ido para um outro aspecto, mas eu vou trazer uma reflexão mais profunda para você, de acordo com as cartas que vieram aqui na mesa. Você de fato gosta dessa pessoa? Você de fato gosta porque, assim, talvez você de fato goste dessa pessoa, mas será que o gostar vale a pena tudo isso? Porque eu fico me pensando onde que fica o gostar em meio a um sofrimento, em meio a algo que já se torna desgastante, em meio a algo que sabe, parece que a sensação é que você mais se sente só do que ao lado de alguém. É como se, de fato, isso não preenchesse o seu ser. É como se essa relação que tá aqui na mesa, ela não preenche o seu ser. Porque é uma relação de momentos. Ah, o momento que tá ali,
tá bom, mas a hora que vai embora fica só nas promessas. A hora que vai embora, eu vou melhorar, um dia eu vou melhorar. Mas você tem que se perguntar, não é o porquê que essa pessoa melhora, é o porquê que você ainda tá nessa relação. Por que você ainda mantém isso pra sua vida? E uma questão, com certeza, é a dependência emocional. É que você não se enxerga como uma pessoa dona de si, uma pessoa capaz de estar só. Mas a gente precisa reaprender a estar só. Tem uma diferença entre solidão e tem uma diferença entre solitude. Solidão é quando a gente de fato está só, e isso a solidão para mim, ela é muito caracterizada como o estar só e de fato não ter pessoas ao lado. E a gente precisa ter pessoas. A gente precisa ter boas companhias, a gente precisa ter com quem contar, porque a solidão ela não é boa. Estar só e não poder confiar em alguém é muito ruim. E quem já passou por isso ou passa por isso sabe do que eu tô falando. Estar só e não conseguir confiar em alguém, ou talvez a pessoa ou as pessoas que você sabe que você pode contar, que você pode confiar, tá longe. Enfim, estar só é difícil. E quem já passou pela noite escura da alma, que tá do outro lado me assistindo, sabe que estar só de fato é difícil. E eu acredito que muitas vezes, para que a gente possa chegar na solitude, que é a gente poder amar a nossa companhia, a gente precisa passar pela solidão. E passar pela solidão é muito difícil. Ninguém quer passar pela solidão, porque passar pela solidão encara você de fato enfrentar. Sou eu comigo mesma. Eu por mim. É aquela noite que às vezes você vai dormir e é só você e mais ninguém. Tem o plano espiritual, obviamente, a gente nunca tá desamparado. Deus tá com a gente, o que você acredita, né? A sua forma de praticar sua fé, eles nunca desamparam a gente. Mas quem já passou pela solidão, de fato, sabe o que é vivenciar a solitude. Porque passar pela solidão, o de fato estar só, traz muita maturidade e traz um aspecto da gente poder apreciar. E não primeiro apreciar, porque eu acho que pra gente primeiro aprender a apreciar a nossa companhia, a gente precisa compreender como é estar na nossa companhia. A gente precisa compreender aquele momento de silêncio absoluto somente com a nossa presença, sabe? Sem nada externo, sem ninguém. É aquela autorreflexão, aquele diálogo interno que você tem consigo. Então, nesse momento que você vai construindo o seu processo de estar consigo, aí sim você vai passando a gostar de estar consigo, aprendendo a estar consigo e achar isso ótimo, porque no fim do dia a nossa companhia a gente precisa se bastar, né? Porque o que acontece? Se a gente não tá bem com a gente pode estar rodeado de pessoas. Você pode estar comemorando, indo em festas e achando que você tá super se divertindo, mas se você não suporta a sua companhia, aquelas pessoas elas vão estar ali somente para preencher um vazio da sua vida. Será que de fato você vai conseguir aproveitar esse momento? É como se você precisa sempre de alguém para suprir uma dependência emocional, porque você mesmo não consegue estar consigo. Então, é você poder reconhecer o porquê de você nutrir relacionamentos. E assim, a gente tá falando de relacionamento afetivo aqui, mas a gente pode estender essa mensagem para todos os tipos de relações que a gente tem na vida, com relação a amizades, com relação a, né, vamos pensar em, por exemplo, amizades ou família, enfim. Se é uma coisa tóxica, se é abusivo, se, por exemplo, é alguém que só vem conversar com você para te pedir um favor, que só vem conversar com você, às vezes, sabe, não é aquela coisa sincera. As relações na nossa vida, elas precisam ser sinceras, elas não têm que ser uma forma de benefício, tem que ser tipo, poxa, eu gosto dessa pessoa na minha vida e eu confio de ter essa pessoa na minha vida. Porque também a gente precisa ter a confiança. De nada adianta se a gente tem amizades, ou tem um relacionamento afetivo, ou tem os familiares, se a gente não consegue confiar nessas pessoas.
se a gente não consegue se sentir bem na presença delas. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa estar bem com nós mesmos. Senão... Então, a compreensão que você precisa carregar para si é por que você tá nutrindo uma relação e, sabe, não é mesmo aquilo, mas a pessoa não muda, a pessoa nunca cumpre o que ela fala. Mas, tá, eu vou te perguntar agora, o que você ainda tá fazendo nessa relação? A gente não tem que ficar esperando as pessoas mudarem, a gente não tem que ficar esperando o outro mudar, o outro cumprir. Gente, se não tá fazendo bem, se tá trazendo sofrimento, se tá te fazendo mal, eu vou te perguntar, o que você ainda está fazendo? É a dependência? É o medo de estar só? Então é um convite para você estar só. É um convite para você aprender a estar só. De nada adianta ser popular, estar em todas as festas, celebrar, mas no fundo, no final do dia, você não consegue curtir a sua própria companhia. Você não consegue sair para tomar um café sozinho. A rainha de paus, a energia da rainha de paus é aquela mulher que ela chega no café e ela fala: me vê um café, por favor. E ela curte a própria companhia dela. Porque ela sabe o que é estar com ela mesma. E ela aprecia a companhia dela. Porque ela sabe que se ela não apreciar a companhia dela, ela não vai ficar refém do outro para que o outro faça isso. Para que o outro fale para ela das capacidades dela, da beleza dela, do poder dela e até mesmo das falhas dela. Porque ela reconhece das falhas dela, ela trabalha para melhorar as falhas dela, mas ela também reconhece o poder dela. E ela aprecia isso. É um convite para você trazer essa energia para sua vida. Porque no fundo, é isso que você carrega. Você só não tá conseguindo se enxergar dessa forma porque você está deixando que talvez uma pessoa, especialmente, né, de uma relação, se a gente tá falando aqui desse relacionamento, ou talvez um grupo de pessoas, ou o meio que você vive, apagar a sua luz. E ninguém tem que apagar a nossa luz. Ninguém. É sempre assim, se vibra com você, vai estar na sua vida. Porque, na verdade, as pessoas também, a gente precisa, o ser humano ele precisa aprender a lidar com a luz do outro, né? E não querer apagar a luz do outro. E se você não consegue enxergar a sua própria luz, você acaba permitindo que as pessoas que têm essa vibração mesmo de... que não valorizam. Vamos pensar em pessoas que não valorizam a sua presença e que, eu não sei o que pode levar você a estar nessa relação, né? Eu não sei qual que é a sua história de vida, com quem eu estou lidando do outro lado, mas... é um convite para você, de fato, se olhar e se valorizar. E enxergar a sua luz. E quem não enxergar a sua luz e não tiver... e não conseguir, de fato, porque para algumas pessoas é, de fato, muito insuportável lidar com a luz dos outros. É muito insuportável lidar com... Às vezes, para alguns homens, é muito insuportável lidar com uma mulher empoderada. E a gente não pode negar isso. Para algumas mulheres é muito difícil lidar com mulheres empoderadas. Infelizmente, hoje em dia na nossa sociedade a gente tem uma questão de mulher com mulher. Isso, para mim, eu não... Desculpa, mas eu não consigo ver sentido nisso. Se tem uma mulher do meu lado, eu falo, vai, sabe? Vai. Mete a cara, vai, conquista. Mas tem mulher que parece que quer ver a outra, assim, de verdade... tipo, na pior. Gente, ela é mulher igual você, sabe? Mulher na sociedade, você sabe do que eu tô falando. As mulheres, elas enfrentam alguns desafios a mais. Então, apoia, sabe? Qual que é o problema? Você não consegue lidar com a luz do outro? Então, faça terapia para você reconhecer por que você não consegue lidar com a luz do outro. Por que a luz do outro te incomoda? Então, aqui é um convite para você, primeiramente, aceitar a sua luz. E reconhecer por que a do outro
te incomoda. Mas se você tá num aspecto que eu tô mencionando, de estar com alguém que quer te ofuscar, é um convite para você aprender a estar só, gostar da sua companhia e reconhecer a sua preciosidade. Essa mulher, ela carrega a energia da prosperidade com ela. É assim que você é, só que você não está se vendo dessa forma. Almas gêmeas. Você tá achando que essa pessoa que tá aqui na mesa, nesse relacionamento, é sua alma gêmea? A determinação. Por isso que eu falo que esses termos, eles são complicados, porque de fato, algumas pessoas, elas têm muito isso, né, do cavaleiro que vai vir resgatar a mulher, não sei o que lá, e aí você não percebe que você é que precisa se resgatar antes de tudo, não é colocar esse teu poder na mão de outra pessoa. O que mais? Aceito. O triunfo, o duelo e a verdade nua. Bom, então, já pra finalizar, nossa, eu já falei muito, eu já falei demais. Eu vou deixar aqui um Anjos do Romance pra tirar no final, mas enfim, finalizar essa mensagem. Nessa perspectiva que eu mencionei, né? Pra você repensar de fato, e se alguém já falou pra você que essa pessoa é sua alma gêmea, que você precisa estar nesse relacionamento porque vocês se pertencem, olha, eu sinto te dizer, a gente não pertence a ninguém que faz mal pra gente e que tira o nosso pior. Sabe o que isso acontece? Dessas relações, a gente precisa levar grandes aprendizados na nossa vida. Então, por exemplo, uma relação desse tipo que tá aqui na minha mesa é um aprendizado para você se amar mais, para você gostar de estar na sua companhia, para você aprender a escolher as pessoas que estão na sua vida, que tipo de relacionamento que você quer ter, que tipo de pessoa que você tem atraído para sua vida. Geralmente a gente tira esses aprendizados, mas a gente não tem que nutrir algo que traz sofrimento para nossa vida com essa ideia de alma gêmea ou sei lá o que pode fazer com que você esteja nutrindo isso para sua vida. E no fim do dia, o que de fato você gostaria é a determinação para que você pudesse finalizar isso, para que você pudesse colocar um ponto final. Só que você ainda fica nesse duelo dentro de si. É um duelo interno. Mas a verdade dessa situação, somente você pode trazer para sua vida. E a verdade, às vezes, é admitir que você precisa colocar um ponto final em algo que já acabou há muito tempo, que já não tem mais nada para você tirar disso, a não ser os seus aprendizados e se curar de algo que pode ter te ferido muito. E aqui tem uma possibilidade de chegar uma pessoa diferente na sua vida que vai fazer você repensar o que é relacionamento afetivo. E de fato, talvez essa pessoa seja uma pessoa parceira e que merece estar ao seu lado. E que na realidade, você merece ter ao seu lado. Mas, se você continuar vibrando nas 3 copas que estão caídas, que no caso é o quê? É tudo que você vivenciou aqui ou continua vivenciando, você não vai olhar para trás e enxergar. E você literalmente vai deixar passar. A escolha é sua. Então vamos finalizar aqui com um Anjos do Romance. Anjos do Romance para essa mensagem, para essas pessoas que ressoaram com essa mensagem. Com a mensagem, por favor, com Anjos do
com a mensagem final, por favor. Caíram duas aqui. Forgiving and Learning. E solte o seu ex. E aqui no fundo do deck, Soulmate, já vou explicar. Forgiving and Learning. Assim que você cura o seu passado, você experiencia mais amor no seu momento presente. Ou seja, e também solte o seu ex, o tempo chegou para você limpar a sua energia. Ou seja, curar esse tipo de relacionamento. Curar é também compreender o porquê que você se manteve nisso, exatamente tudo isso que eu mencionei, e extrair os aprendizados dessa situação, né? E de fato, limpar a sua energia dessa pessoa específica, né? Soltar esse seu ex, de fato, para colocar um ponto final definitivo, né? Um ponto final definitivo, não aquilo de ping-pong. Ah, separou, mas passou depois de um tempo, voltou. Separou, voltou. Separou, voltou. Até porque isso tem um grande desgaste. E aqui no fundo do deck, alma gêmea, entre aspas. Sim, essa é a sua alma gêmea. E aqui a gente tá falando, no caso, para quem se identificar com essa mensagem de alguém que ou é alguém do seu passado, a gente tem possibilidades aqui, ou é alguém do seu... Ou, não tô falando dessa situação tóxica aqui não, tô falando de uma pessoa legal, tá? Que pode voltar pra sua vida, ou é uma pessoa que de fato... Nossa, vieram aqui 6 de copas, que pode sim falar de conexão. Vamos levar a palavra alma gêmea para conexão espiritual, uma conexão legal. Uma pessoa que vai ajudar você a crescer, que vai te ajudar no seu processo e que não vai ser isso que eu tô trazendo aqui na mesa. Caiu 6 de copas, almas gêmeas e almas gêmeas. Será que tem uma conexão especial chegando pra você? Será? Mas aí fica a seu critério, né? Como que você vai lidar com isso? Você vai de fato resolver se curar e trabalhar em si, trabalhar o seu processo de aprender a estar só e trazer esses aprendizados para sua vida, ou você vai continuar nutrindo isso e não soltando essa pessoa que tá causando... Não que tá causando, né? Porque a gente tem a nossa parcela de responsabilidade também em se manter nisso. Não dá pra gente colocar a culpa totalmente no outro e não se responsabilizar pelas nossas atitudes. Mas enfim, a mensagem é essa. Eu desejo que eu tenha te ajudado, que tenha sido útil para o seu processo e... Se você precisar de ajuda, com certeza busque ajuda, procure um profissional adequado para que você possa lidar com isso, para que você possa passar pelo seu processo de autoconhecimento, se conhecer, se amar, se valorizar e reconhecer que você merece estar com pessoas e em relacionamentos e em relações que te valorizam e que te ajudam a ir para frente e não a ficar estagnada e nem retroceder. Um abraço e a gente se vê!